Fala galera, vim aqui para falar da parte 2 do princípio multiplicativo, onde falaremos de combinações numéricas, que traz bastante confusão, e combinações onde eu tenho algum tipo de restrição, que acontece muito ali nas numéricas, mas também em outras. Vamos seguir para nossa fórmula? Sabemos que a fórmula prática que nós utilizamos envolve a combinação de n elementos, onde cada elemento k possui um número de possibilidades pk, e aí nosso número de combinações é a multiplicação da quantidade de possibilidades de cada um. Certo? Então vimos isso na parte 1 desse vídeo. Se você não viu ainda, volte e vá ver aquele vídeo, o primeiro vídeo, onde eu explico tudo que tem por detrás do princípio multiplicativo. E aí, vamos às nossas combinações numéricas e desmistificar tudo isso. Para começar, quando eu falo de combinações numéricas, a gente tem que separar um pouco os nossos dígitos numéricos, que são apenas 10 possíveis, né? Então eu vou de 0 até 9, eu tenho 10 possibilidades para os nossos dígitos numéricos. E eu tenho que então entender os dígitos ou algarismos que vão compor as nossas combinações. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma combinação com dois algarismos. Então, estes dois algarismos, cada um vai representar um elemento. E cada um desses elementos, ou algarismos, eles têm 10 possibilidades, né? 10 dígitos possíveis. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que são essas combinações. Eu fiz uma linha inteira aqui. Nesta linha, eu tenho todas as combinações possíveis onde o primeiro dígito é 0. Então veja que eu tenho 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 até o 0, 9. Então só nessa linha eu consigo encontrar 10 possibilidades. Certo? E eu poderia trabalhar com a mesma ideia para o dígito 1. Então, todas as combinações possíveis onde o primeiro dígito é 1. Perceba que 1, 0 é diferente de 0, 1. Certo? E aí eu posso fazer isso com o 2, com o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois do 9 não tem mais como, né? Porque eu não tenho outro dígito depois do 9. 9 é o nosso dígito maior, né? Nosso maior algarismo. Mas perceba aqui que em cada uma dessas linhas eu tenho 10 possíveis, né? 10 possibilidades, porque são as 10 possibilidades do segundo dígito. Né? E aí, como eu tenho 10 linhas, em cada linha eu tenho 10 possibilidades, eu consigo encontrar aí 100 combinações, 10 vezes 10, certo? Podemos pensar assim, o primeiro dígito tinha 10 possibilidades, que representam as 10 linhas dessa organização. O segundo dígito também tinha 10 algarismos possíveis, que representam os 10 elementos em cada linha. E aí eu tenho lá 10 vezes 10, que são 100 combinações. Certo? Aí, vamos pensar agora com 3 algarismos. Com 3 algarismos, eu posso pensar praticamente na mesma coisa, só que agora eu consegui organizar aqui apenas 100 nessa tela. Porque se eu fosse colocar todas, seria demais. Mas aqui, perceba que eu comecei com 0, 0, 0 e fui até o 0, 0, 9. Então, na primeira linha, eu tenho todas as combinações com 0, 0. E lá na última linha, eu tenho o 0, 9 até o 0, 9, 9. Então, a ideia é muito parecida, só muda aqui no primeiro dígito aqui, né? É sempre 0. E aí o segundo dígito, ele em cada linha vai variar, né? Na primeira linha vai ser 0, na segunda vai ser 1, até chegar no 9, na última linha. Então perceba que lá na última linha, o segundo dígito é sempre 9. E aí o terceiro dígito, ele vai variar do 0 até o 9 na própria linha, né? Então eu tenho aí 10 possibilidades em cada linha e eu tenho 10 linhas. De novo eu tenho 100. E aí você se pergunta, como é que eu faço o resto, né? O resto é da ideia de que eu posso fazer exatamente a mesma coisa com o número 1. Então, eu posso pegar todas as combinações onde o primeiro dígito dos 3 é 1, e eu vou ter de novo 100 possibilidades. E eu posso pegar todas as combinações onde o primeiro dígito é 9. E aí, quantas combinações dessas eu consigo fazer? Né? Eu consigo fazer 10 tabelinhas daquela que tem 100 valores cada. Então, eu posso encontrar 1000 combinações. Né? São 10 vezes 100, afinal. Poderia pensar também que o primeiro dígito tinha 10 algarismos, representando 10 daquela tabela. O segundo dígito
tem também 10 possibilidades, representando as 10 linhas em cada tabela. E, por fim, o último dígito tem 10 possibilidades, representando os 10 elementos em cada linha, lhe dando 1000 combinações. Entenderam? Vamos seguir? Se eu fosse pensar em 4 algarismos, ao invés de eu ficar desenvolvendo uma por uma, que daria muito trabalho, eu posso simplesmente pensar assim. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, o número de possibilidades de cada um, e eu somente multiplico. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000 combinações, sem precisar fazer uma por uma. Então, vamos para frente. Agora, combinação com elementos semelhantes, que vai mais ou menos na mesma linha que os números. Vamos lembrar do nosso exemplo do sanduíche. Eu tinha 4 sanduíches como opção de escolha. Mas imagine agora que eu quero escolher 3 sanduíches. E aí, se eu quero escolher 3 sanduíches, eu tenho que pensar em todas as possibilidades que eu posso utilizar para isso. Como eu tenho 4 opções, perceba que eu criei aqui 4 tabelas. Em cada uma dessas tabelas, eu tenho como primeiro elemento um dos sanduíches. Então, aqui nessa primeira tabela, o primeiro elemento é o hambúrguer. Nessa segunda, o primeiro elemento é um wrap. E nessa terceira, o meu primeiro elemento é sempre um cachorro-quente. E nessa última tabela, eu tenho sempre o primeiro elemento sendo o misto quente. Então, eu tenho 4 tabelas iguaizinhas, né? São semelhantes, vamos dizer assim, mudando apenas o primeiro, não dígito, né? O primeiro elemento, a primeira escolha. Aí perceba que aqui, vamos olhar para um pouquinho mais de perto para essa coluna dos hambúrgueres, né? O primeiro é hambúrguer, mas o segundo ele varia em cada coluna. Na primeira coluna é hambúrguer também, na segunda é um wrap, na terceira é um cachorro quente e na quarta coluna é um misto quente. Então eu tenho ali 4 colunas que representam os 4 sanduíches. De novo. E em cada coluna, repare que eu tenho o terceiro elemento mudando. Hambúrguer, wrap, cachorro-quente, misto quente. Sempre no mesmo padrão, né? Então eu tenho aí 4 elementos, 4 combinações diferentes em cada coluna. E tenho 4 colunas diferentes para cada tabela. E eu tenho 4 tabelas, me indicando basicamente 4 combinações para 4 linhas, para 4 camadas, que me dá aí 64 combinações. Podemos pensar que o primeiro sanduíche tinha 4 opções, o segundo também tinha 4, o terceiro também tinha 4, me indicando aí 4 vezes 4 vezes 4. De novo, 64 combinações. Pode contar, pode pausar o vídeo e contar para você ver que tem 64 trios diferentes aí de sanduíches. Legal? E por fim, combinações numéricas com restrições. Isso é o mais comum, onde eu digo assim, eu quero números de 2 dígitos. E aqui eu tenho todas as combinações com 2 algarismos. Só que quando eu falo números de 2 dígitos, perceba que essa primeira linha de zeros aqui não pode acontecer, né? Porque são números. Então aqui esse 00 vai virar só 0. 01 vai virar só 1. Então essa primeira linha não são linhas, não são termos com 2 dígitos, são termos com apenas 1. Então eu tenho que excluir essa linha inteira. E aí você sabe, você percebe aqui que sobrou 90 termos. Mas como que você percebeu que sobrou 90 termos? Tem 2 maneiras de você perceber isso. A primeira é bem simples, eu penso que eu tinha 100 e eu subtraí 10. E a segunda, eu penso que aqui restam 9 linhas e cada linha tem aí suas 10 possibilidades. O primeiro dígito, olha só, ele tem apenas 9 possibilidades, já que ele não pode ser 0 mais, né? E aí o segundo continua tendo 10, né? Porque não tem nenhum problema o segundo dígito ser 0, mas 9 vezes 10 dá 90 combinações. Viu que fácil? Bom, números com 2 dígitos distintos, essa palavra distintos traz uma nova restrição, que é a restrição de não poder repetir número. Então perceba que onde tem repetição eu vou ter que tirar fora. Então aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, toda essa linha aqui que eu risquei vai ter que ser extraída. E como é que eu faço isso? Eu posso reorganizar aqui, pensando dessa vez agora todas as combinações onde eu tenho o 0 como segundo elemento. Aí aqui eu começo todas as combinações onde eu tenho o 1 como segundo elemento,
Só que aqui, no caso, 1 não pode, então eu acabei pulando ele e fui para 2. Aí veja que as colunas já começam a ficar meio distorcidas, né? Vamos pensar diferente? Vamos pensar que na primeira linha todo mundo tem o número 1, na segunda linha todo mundo começa com 2 e assim por diante, né? Então tem aqui 9 linhas. Perfeito, consigo pensar, né? 9 linhas. Em cada linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos somente. Certo? E por que eu tenho 9 elementos na segunda em cada linha? Porque assim, nesta primeira linha, eu tive que pular o 1 com 1, já que eu não posso repetir o número 1. Na segunda linha, eu tive que pular o número 2. E na terceira, eu tive que pular o número 3. Então, em cada uma dessas linhas, eu tenho que pular uma das combinações, para não repetir número. Então, eu acabo ficando com apenas 9 dígitos para a segunda possibilidade, né? Então perceba aqui que o primeiro dígito ele continua tendo 9 possibilidades, já que eu não posso ter o número 0 como primeiro, então eu tenho aqui do 1 até o 9. Só que o segundo dígito, ao invés de ter 10 possibilidades, tem apenas 9, porque um dos dígitos daqueles que eu conheço, né, que vai do 0 até 9, já vai ter sido utilizado aqui no primeiro dígito. Certo? Então, um dos números já foi usado. Então, ao invés de 10, eu tenho apenas 9 possibilidades. E aí, 9 vezes 9 é 81. Legal? E vejamos essa aqui. Quando eu quero números pares com 2 dígitos distintos. E agora, como é que eu faço para o número ser par? O número é par quando a sua terminação é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todo mundo que não termina com nenhum desses dígitos vai ser eliminado. Então, vamos tirar aqui todos que terminam com 3, que terminam com 1, terminam com 5, 7 ou 9. Então, aqui, vamos extraí-los daqui. Vai sobrar somente essas colunas aqui. Temos uma coluna aqui toda terminada em 0, onde eu tenho basicamente 10 possibilidades, né? Então aqui ele está diferente das outras colunas, então eu vou ter que separá-lo, já que não posso fazer essa distribuição. Mas repare que eu tenho exatas 4 colunas que restaram, e em cada uma dessas 4 colunas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. A pergunta é, por que sobraram apenas 8 possibilidades em cada coluna? Porque eu tive que reservar um dos dígitos para ser o número par. Né? No caso aqui, então, nessa coluna eu tenho apenas o dígito 2 no segundo dígito. Né? Nessa coluna o algarismo 4 para o segundo dígito, assim por diante até o 8. E aí, nesta coluna, então, eu não poderei utilizar o 2 como primeiro dígito. Além disso, eu já não podia usar o 0. Né? Então, eu tenho 2 dígitos a menos, 2 algarismos a menos aqui. Então, ao invés de 10 algarismos, eu tenho apenas 8. Então, teremos 10 combinações terminadas em 0, que eu tenho que contar à parte, né, infelizmente. Mas aquelas outras 4 colunas, eu conto assim. O primeiro dígito tem 8 possibilidades, que são nossos 10 algarismos, menos o 0, que eu não posso colocar o 0 como primeiro dígito, e menos um dos números pares que eu vou reservar para o uso no segundo dígito, que obrigatoriamente tem que ser par. Então, essa possibilidade aqui é mais forte. Esse segundo dígito precisa ser par. Então, eu tenho 4 possibilidades para ele. E aí, eu vejo que restam 8 para o primeiro dígito. Então, perceba aqui que eu primeiro decidi o número de possibilidades do segundo dígito, que são 4, para daí entender que o primeiro dígito tem apenas 8 possibilidades. Tá? 8 vezes 4 são 32 combinações. Aí, os 32 combinações mais as 10 que terminam em 0 me dá com 42 ao todo. E mais algumas combinações com restrições, agora não numéricas. Imagine lá a nossa quantidade de bebidas. Né? Eu tinha 5 bebidas no nosso exemplo da lanchonete. E eu quero combiná-las sem repetir. Então eu não quero refrigerante com refrigerante, nem suco com suco, nem cappuccino com cappuccino, nem nada assim. Então aqui eu consigo ter 5 colunas, que é uma coluna para cada bebida. Então, a coluna do refrigerante, a coluna do suco, a coluna do cappuccino, a coluna da limonada e a coluna do chá gelado. E aí, para cada uma dessas bebidas, eu tenho 4 combinações possíveis. Então, aqui eu tenho refri com suco, refri com cappuccino, refrigerante com limonada e assim por diante.
Como percebemos aí, 5 possibilidades para o primeiro item, né? Podendo ser refri, suco, cappuccino, limonada ou chá gelado. E depois disso, restam apenas 4 possibilidades para o segundo item, já que o primeiro já foi escolhido e eu não posso repeti-lo, certo? Bom, chama atenção aqui também que a combinação refrigerante com suco está sendo colocada como diferente da combinação suco com refrigerante, que é uma coisa que em alguns problemas deve ser considerada, em outros a gente deveria apenas ignorar isso. Então você tem que pensar em cada problema como resolver esse tipo de situação. Nesse é um caso que eu só estou fazendo a combinação mesmo, não tem importância essa permutação das coisas. Certo? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até lá!